Boa noite a quem está nos assistindo aí de casa. Nós estamos aqui na primeira edição do Café na Velasco desse ano, uma edição especial onde nós vamos ter 3 lives que vão abordar assuntos de família. E para essa primeira live nós estamos recebendo 2 super profissionais. Eu estou aqui com a doutora Deise Cardoso, advogada, professora, mestre em Direito, especialista aí na área de família, contratos, na área civil, né, doutora Deise? Ela também foi minha professora na graduação, uma das melhores professoras que eu tive na graduação. E hoje ela é minha colega de trabalho também lá na Univel. Tenho a sorte de poder contar aí com ela. E também estamos recebendo aqui a doutora Karine Rizardi, psicóloga e uma referência na área aí de família, de atendimentos de casais, palestrante aí no Brasil inteiro, né? A gente acompanha o seu trabalho, autora de diversos artigos em revistas conceituadíssimas, na Caras, na Boa Forma. Tem uma coluna, né, há mais de 15 anos no jornal aqui de Cascavel. É uma honra ter você aqui hoje. Obrigada, Lucas. E para falar hoje sobre a nossa live, a gente vai falar sobre o fim do casamento, as consequências tanto jurídicas como psicológicas nesse bate-papo aqui entre o direito e a psicologia. E para que a gente possa começar aí, quem está se conectando agora, para a gente poder começar a falar sobre o assunto, eu gostaria de perguntar aqui para a doutora Deise o que é o casamento, o Instituto do Casamento, o Instituto de Divórcio, para quem está em casa poder entender um pouco da live aqui. Ok. Boa noite Lucas, boa noite Karine. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui, uma honra. Na verdade, assim, é muito orgulho de nós como professores vermos nossos alunos assim também profissionalmente se tornarem, né, cidadãos, pessoas do bem. Então ficamos muito felizes e a gente tem a certeza que o nosso dom de professores nos dá essa gratificação. Então vamos falar um pouquinho sobre o casamento e o divórcio. O casamento é uma forma de formar uma família, como todos sabem. Então nós não temos só as famílias formadas pelo casamento, nós temos também hoje diversas formas de família, embora a família formada pelo casamento seja mais tradicional, né, em termos históricos, em termos religiosos, em termos jurídicos. Mas hoje nós falamos em direito das famílias, porque nós temos famílias não só formadas pelo casamento, que é um ato formal com a participação estatal, com a participação do Estado, mas também nós temos várias outras formas de entidades familiares, hoje também protegidas pelo direito, também com direitos resguardados, inclusive constitucionalmente. O exemplo da união estável, que é uma união de 2 pessoas que sem a formalidade, sem o papel do casamento, a família homoafetiva, a família monoparental formada por um só dos pais e os seus filhos, enfim, diversas outras formas de família. Mas especificamente a família formada pelo casamento é uma entidade familiar em que há participação estatal na sua formação. As pessoas que desejam se casar precisam ir até o cartório do registro civil e passarem por um procedimento de habilitação para daí então, através da autoridade estatal, terem ali confirmado o seu casamento e obter um registro de casamento. O casamento ele gera diversos efeitos no aspecto tanto pessoal por parte dos cônjuges quanto nos aspectos patrimoniais. Muito importante para questões patrimoniais é a questão da escolha do regime de bens, que deve ser feita ali no momento de habilitação para o casamento, mas que pode ser modificada posteriormente desde que haja uma justificativa. E o regime de bens, então, vai interferir e influenciar a questão patrimonial durante o casamento. Também o casamento regula a questão dos filhos, a questão da necessidade de que tenham os pais de proporcionar aos filhos educação, criação. Ou seja, o casamento cria diversos direitos e deveres para as partes, tanto com relação às próprias partes, aos próprios cônjuges, quanto aos seus filhos. O divórcio é a forma de colocar fim ao casamento.
Então o divórcio, através do divórcio, na verdade o casamento ele termina de duas formas hoje, que é através da morte de um dos cônjuges e o divórcio. Então o divórcio é o instituto através do qual se põe fim ao casamento com todos os seus reflexos e efeitos que são gerados. Eu imagino que quem está nos assistindo, quem é casado, a maioria das pessoas elas casam com o intuito de uma permanência longa, né? Mas o motivo aqui da nossa live é o fim do casamento. Para a psicologia, doutora Karine, e que você atende, você é uma especialista, uma referência aqui na nossa cidade, na região dessa área, quais são os indícios que levam para esse fim? O que a pessoa pode alertar para que talvez isso não ocorra? Existe alguma recomendação que a psicologia possa informar? Contribuir? Né? Bem, existe sim. A gente percebe sinais invisíveis acontecendo nas famílias todos os dias. Então, às vezes, essa pergunta ela não se refere apenas para quem está trabalhando na hipótese do divórcio. Ela trabalha também quem está bem no casamento. Todos os casamentos, eles têm a armadilha de, se eles não estarem zelosos pela aliança dessa relação, eles acabam sendo seduzidos por exemplo, uma rotina diária que não se tem vínculo, ou o abastecimento emocional dos cônjuges, ele acontece com outras coisas ou pessoas que não seja com o casal, né? A mulher com o homem, o homem com a mulher, ou enfim, conforme a situação vai sendo colocada. Uma das coisas que é engraçado, tem uma coisa que nenhum casal que chega na clínica fala, mas a gente percebe que isso acontece com todos eles. Tem uma grande armadilha acontecendo nos casais hoje, que é uma armadilha invisível, que é o celular. Então, assim, o celular tem ocupado um espaço completamente desnecessário nos momentos de ritos que a família precisa ter. Então, momentos de comer, momento de almoçar, de jantar, momento de dormir. Então, não é ambiente para você ficar vendo ou respondendo. Você responde durante o seu trabalho. Se você não tem horário momento para responder no trabalho, responda logo depois quando sai, mas estipular um limite, isso daí. Porque o casal vai perdendo o vínculo. E o vínculo ele precisa ser nutrido. E aí o que acontece? Outra coisa que a gente percebe, eles não chegam no final de uma discussão. Então, assim, com o advindo da tecnologia, as pessoas elas estão assim, se tá chato, eu vou pro celular. Elas estão transferindo isso também para as relações. Se a comunicação começa a perceber sinais de tensão, ou de repente um quer ir até o final do conflito, o outro já pega ou bate a porta, ou sai, ou diz já volto, ou começa uma discussão perto de um horário de sair de casa, e não se tem aquela coisa do que se tinha antigamente, que é chegar, sentar na cadeira, eu olhar para você olhar para mim, a gente ir, vamos resolver e vamos chegar nisso aqui até o final. E aí fica um monte de janelas abertas, inacabadas, e isso tem problemas que às vezes são ignorados, que a vida mesmo soluciona, mas tem problemas que não adianta, se não forem trazidos para serem estruturados, isso vai voltar. E volta com mais força. Por isso que a gente vê hoje um monte de casal brigando e de repente volta 8 anos atrás, naquele dia que aconteceu tal coisa. Porque aquilo foi uma janela que não ficou fechada. E isso precisa ficar atento, e o zelo tem que vir dos dois. Karine, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu atendo casais há muito tempo, trabalho em direito de família há mais de 20 anos. E uma coisa recorrente que eu ouço com relação às minhas clientes, os meus clientes, é a falta de diálogo. E, na verdade, assim, sabemos que homens e mulheres são bastante diferentes, principalmente no que tange a uma sensibilidade. A mulher sempre uma sensibilidade mais exacerbada, o homem mais prático. E o que eu percebo, uma questão psicológica desse período todo de trabalhar com separações, é que as mulheres elas vão se frustrando na medida em que muitas vezes elas desejam que o seu companheiro adivinhe aquilo que elas estão sentindo e aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem naquele momento. Então, muitas vezes as mulheres
sentem, querem algo, por exemplo, corta o cabelo, coloca uma roupa nova, ou é próximo, ou ali o dia do aniversário de alguma coisa, e o que ela mais deseja é que o seu companheiro venha e lembre, e olhe, enxergue, diga, olha, o seu cabelo tá bonito. E os homens não adivinham. Na verdade, assim, eles não adivinham os nossos pensamentos, os nossos desejos, né? E aí isso frustra, porque daí as mulheres se frustram porque eles não disseram, mas elas não disseram para ele dizer. Elas esperaram que eles adivinhassem, e isso não acontece. E aí vai acumulando um monte de frustrações que redunda, infelizmente, no término de uma afetividade. Mas essa sua fala, ela é cabível completamente, porque essa semana até você falou, eu lembrei de um casal que atendi, ele falando, mas eu tô me esforçando, você não vê que eu tô fazendo isso? E ela reclamou, ela falou, você só tá fazendo isso porque eu falei depois de muito tempo, mas o que eu queria era que você adivinhasse. E aí, a intervenção que a gente tem nessa hora ele não tem obrigação nenhuma de adivinhar o que você deseja ou qual é a sua expectativa se você não comunicar. E isso precisa, exatamente. Por isso que vale a pena a tua intervenção nessa fala, porque senão a mulher ela fica numa fantasia que ela não vai ser compatível, porque a mulher ela precisa construir isso com o marido. Isso é na questão sexual, na questão comunicacional, na questão de ideais, de viagens até, porque às vezes, vamos pegar um exemplo, nós estamos indo pra feriado de carnaval, tem gente que quer ir pra praia, tem gente que quer ficar em casa, tem gente que quer ir pra se recolher. Eles não têm um acordo, olha o que você prefere, não sei o que, depois vai dar briga, não se planejam mais. Como eu falei no negócio do celular, o tempo que antes você parava para planejar o que a gente ia fazer, essa parte do planejamento está sendo cortada. E aí, quando que as pessoas vão administrar conflito? Quando o conflito aparece e às vezes grande. Eu lembro de um exemplo de um casal que me marcou assim, que ela um dia teve um chilique no restaurante porque ele que fazia o pedido da bebida e ele falava assim, olha, ele sempre fazia, eu quero tal coisa pra mim, e ele falava pra ela quer uma água com gás, limão espremido e adoçante. E um dia ela teve assim, ela ficou muito brava. E o que aconteceu? Ela falou assim, eu não quero água com gás, limão espremido e adoçante, já tô casada com você há não sei quantos anos e a única coisa que você sabe fazer é pedir isso pra mim. Aí eles realmente brigaram. Queria uma surpresa dele. Aí o marido falou, mas peraí, eu fiz isso a vida inteira, porque eu imaginei que eu tava te agradando. E ela falou, mas eu acho que você devia ter me perguntado se era ainda, depois de 10 anos, sei lá quanto lá que eles eram casados, se era isso que eu ainda queria beber. Daí você entende a incoerência que fica? Por isso que essa fala é cabível, entendeu? Porque entra nessa questão. E aí precisa da comunicação. E isso é tão grande, Karine, que até eu vou fazer uma pergunta agora para a doutora Deise, porque o direito, na verdade, ele regula justamente o que está acontecendo dentro da sociedade. Que a gente começou no direito ter o instituto, talvez, do divórcio unilateral. Sim. Como que está funcionando isso, doutora Deise? Bom, a questão é a seguinte, o direito de se divorciar é um direito potestativo. O que é um direito potestativo? É um direito que toda pessoa tem e ele acontece, é um direito que ela pode exercer independentemente da vontade do outro. E claro que isso reflete na vida do outro, mas é um direito dela. E é muito interessante isso, porque tem gente que até hoje me pergunta assim, né? Algum cliente chega, mas e se ele não quiser dar o divórcio? Ele não quer me dar o divórcio. E aí eu digo, olha, ele não tem querer, o juiz vai dar, o juiz vai assinar o divórcio, porque ninguém hoje é obrigado a permanecer casado. Diferente, até 1977 o casamento era indissolúvel. Nós tínhamos o casamento, né, a pessoa se casava e não tinha o direito de se divorciar e de colocar fim naquele casamento. Depois de toda uma luta histórica, então o casamento a partir de 77 pode ser dissolvido inicialmente, precisando de um processo de separação primeiro, para depois se divorciar. Mas a verdade é que hoje, desde 2010, nós temos o divórcio direto.
Então, assim, sem precisar de tempo, sem precisar passar por uma separação antes, sem um requisito mínimo, sem prazo. Então, a emenda constitucional de 2010, ela veio para dizer o seguinte, olha, o casamento termina com o divórcio, ponto. Então, se você quer se divorciar, você tem esse direito. Então, a questão do divórcio impositivo ou unilateral que a gente está vendo hoje é a seguinte, nós tivemos alguns estados da federação, Pernambuco, Maranhão, salvo engano, cujo, né, se editou provimentos para que se decretasse o divórcio, inclusive no cartório, claro que quando o casal não tem bens, né, ou não tem filhos, desculpe. Decretando-se o divórcio e deixando a partilha, a questão para ser decidida no momento posterior. Por quê? Entendendo que o divórcio é um direito da pessoa. E o Estado hoje, assim como, veja, assim como o casamento é livre, é um direito privado, a pessoa também tem o direito de colocar fim, já que isso não a faz mais feliz, já que isso não é mais interessante para ela, tem todo o direito. Então, assim, é um direito potestativo, significa o seguinte, eu não sou obrigada a permanecer casada, e o outro nada pode fazer a respeito disso, porque eu tenho o direito de me divorciar. Mesmo nas ações judiciais hoje, a gente tem, mesmo que for um divórcio litigioso, a possibilidade que o divórcio seja inicialmente decretado. Inclusive, a gente tem visto os juízes decretarem o divórcio mesmo sem a citação, a participação do outro, por ser um direito que a pessoa tem. E aí, nesse processo, vamos discutir as demais questões relativas ao casamento, como a questão dos filhos, alimentos, né, pensão alimentícia, bens e etc. A gente caminha para que isso possa ser resolvido de uma forma mais prática, até porque o processo de divórcio é um processo muito doloroso. E o Estado tem que abreviar isso. O Estado não pode fomentar a discórdia, não pode trazer processos de divórcio que duram 10, 15 anos. E as partes elas têm o direito de tocar sua vida, de buscar uma outra coisa se aquilo não deu certo. Porque a própria fim do casamento é muito frustrante, é muito dolorido. Eu sempre digo, quando eu falo para os meus alunos de Direito de Família, e é a minha paixão, a paixão da minha vida, e eu digo assim, nós lidamos com as piores dores do ser humano. É diferente de um advogado do civil, do advogado trabalhista, até do advogado criminalista que luta que briga por liberdade. Nós mexemos nas piores dores, que são as dores de desamores, dores de abandono, rejeição, dores de afeto, dores de rejeição. Então são as piores, são as dores mais profundas que nós temos, são dores da alma. Então nós já temos que ter uma sensibilidade maior. E assim também o Estado e os juízes para lidar com isso, né? Para lidar com a questão familiar de uma forma diferente de outras questões do direito em que se aplica a lei e pronto. Aqui não, aqui nós temos realmente que ser um pouco mais sensíveis e se é possível abreviar esse processo todo, vamos abreviar para dar uma chance dessas pessoas retomarem as suas vidas, reconstruírem os seus sonhos, os seus objetivos. Para a psicologia, no momento que chega no fim realmente do relacionamento e do casamento, como poderia dar algumas dicas para contribuir para essas pessoas que estão nesse momento ter mesmo se divorciando, ter um relacionamento mais saudável, porque muitas vezes envolve a guarda de filhos, ou mesmo que não se envolver, né, não deixar isso ser postergado, como a doutora Deise está falando. Está terminando realmente, é um episódio que a pessoa não quer na vida dela, como ela lidar com isso de uma maneira mais saudável? Eu acho que a primeira coisa, eles precisam, eu acho que a gente separa assim. Primeiro é quando tem filhos e outra é quando não tem filhos. Uhum. Né? Eu acredito que quando o casal não tem filhos, essa etapa ela é dolorosa, mas ela é feita num estágio diferenciado ainda, né? Então, uma das coisas que a gente fala que o rompimento, a ruptura, ela é mais, não é menos dolorosa, mas ela é mais fácil de fazer porque você sente que ambos vão para direções diferentes. Agora, quando envolve filhos, a coisa precisa ser muito mais criteriosa para fazer, porque a gente tem o que a sua esposa sabe e soube fazer muito bem, que é a síndrome de alienação parental. Uhum. A Carol hoje, eu acho que ela é a sumidade aqui em Cascavel, Sim. que Ela trabalha vai estar aqui, com inclusive, certeza. na próxima Porque live. eu, como psicóloga, só penso na Carol, de indicar a Carol, se alguém tá com essa dificuldade. A Carol, eu já li
porque eu fico focada no casal, e quando, quando tem que fazer os laudos, eu passo para a Carol, e a Carol, os laudos dela são impecáveis nesse cuidado de poder trabalhar a questão de ser imparcial, porque às vezes, quando, vamos supor, quando às vezes, por que eu gosto do laudo dela? Porque às vezes vai uma mãe com um argumento, ou vai só o pai com um argumento, só para depois colocar lá na parte jurídica. E ela consegue dizer que não tem essa, você tem os teus motivos, mas ela consegue ter a leitura de preservar o emocional dessa criança. E assim, gente, não tem como enfeitar uma realidade que não dá pra negar. Ai, não, tem um monte de consequência, mas a criança toca. Gente, não é assim. Não funciona. Às vezes você pega um casal, ai, Karine, eles estão super bem, meus filhos, eles lidaram super bem com a situação. É um discurso que ele camufla uma dor real que uma família está enfrentando, e às vezes até na tentativa de um filho de não fazer essa mãe ficar mais desgastada, ele aparenta que tá tudo bem, mas e que não é real isso daí, sabe? Então, uma das formas saudáveis que a gente tem é muito difícil. Os imaturos emocionalmente não conseguem fazer isso porque eles vêm com trocas emocionais, porque ativam-se culpas, e nessas culpas você tem benefícios financeiros também, porque eu fico pouco com o filho, então eu acabo beneficiando ele sim. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. O que você fez com o teu filho agora que você divorciou, agora que você pegou ele no sábado para passear? Aí ele falou, Karine, eu pego meu filho, eu levo na revistaria do Edson lá para comprar um negócio, aí eu saio com ele, eu vou não sei onde, a gente vai comer um sanduíche, aí depois a gente vai lá no cinema, depois a gente vai e devolvo ele pra mãe. Aí eu falo, aonde ficou o vínculo, aonde ficou a conversa e aonde ficou o contato? A única coisa que você soube fazer foi gastar dinheiro com o teu filho, mas não vi em nenhum momento essa coisa da troca. Sim. E isso é uma instrução que a gente, tem que dar para quem está vivendo isso daí. Claro, é uma construção que ele vai ter que fazer nova com esse filho, porque a única coisa que eles sabem perguntar é como foi a escola, como é que você passou a semana, e eles não sabem mais aprofundar, entendeu? Sim. É que as relações humanas são muito complexas. Nesse período de 20 anos, graças a Deus, nós tivemos uma mudança significativa com relação à questão da responsabilidade paterna. Então, assim, eu vi cada vez mais, graças a Deus, nesse período, pais querendo ser mais responsáveis pelos seus filhos. Porque antes a gente tinha, 20 anos atrás, o filho vai ficar com a mãe. Hoje não. O judiciário também, a legislação também tem se amoldado a esses novos tempos e tem tentado diminuir, amenizar essas consequências, principalmente com relação à questão dos filhos, visando a proteção dos filhos. Uma questão é a guarda compartilhada, que nós temos há mais de 10 anos, que graças a Deus tem ajudado bastante a acabar com essa questão de que o pai que fica com a guarda do filho tem poder sobre ele e usa esse poder contra o outro, usa o filho como um instrumento para machucar o outro, para agredir o outro. Então a guarda compartilhada veio para tentar amenizar essa questão de sentimento de poder sobre o filho. Na guarda compartilhada, os pais têm que compartilhar efetivamente a guarda, têm que conversar sobre as responsabilidades. E tem gente que me fala, como é que você vai implantar isso para um casal que não se conversa? É exatamente para fazer com que eles tenham que conversar. Porque o casamento termina, mas a família, pai e mãe nunca, são eternos. Então a guarda compartilhada eu sou super adepta, acho muito interessante. E outra questão realmente é esse combate à alienação parental, porque, veja, o pai que aliena, ele não é mau, ele não está querendo fazer mal para o filho. Ele pensa que está fazendo correto, mas ele está afastando cada vez mais o outro dos pais, do filho, sem saber do quão prejudicial, do quanto isso vai trazer um reflexo negativo no próprio filho. E sabe, Karine, nesses anos todos trabalhando com direito de família, as pessoas que fazem isso, nós aconselhamos, mas a gente vê que o pai que faz isso, ele não consegue enxergar o quanto de mal ele está fazendo para o próprio filho, porque é um momento tão difícil, tão doloroso, que ele não consegue sentir. Então a gente como advogado, primeiro a gente tenta conciliar as partes, a própria lei processual
determinou, né, principalmente a partir de 2015, a obrigatoriedade de em todas as ações de família nós termos uma ação, a primeira coisa que você tem que fazer é uma audiência de tentativa de mediação e conciliação entre as partes. Então, antes de brigar, vamos ver se nós conseguimos acertar. Né? Então, o judiciário tem feito isso com métodos autocompositivos. Eu acho muito interessante e tem resolvido casos muito emblemáticos, meus processos de pais que brigam anos por essa questão de guarda, que são círculos de justiça restaurativa. Então é importante os casais saberem que se quiserem existe, se submeter, os círculos eles são feitos por profissionais que visam fazer com que as partes discutam e possam resolver os seus problemas e saber que os filhos não têm que ter participação nos problemas que eles tiveram enquanto casal. Então visa restaurar mesmo esses vínculos, essa afetividade, tem dado muito resultado, a própria mediação, conciliação. Então hoje nós advogados, nós tentamos de todas as formas, a primeira coisa que a gente faz, olha, vamos tentar mediar, é isso mesmo que se deseja? Então vamos tentar fazer com que isso seja o menos traumático possível, principalmente no sentido da proteção dos filhos. Muito bem colocado, e aí me faz lembrar, a gente estava falando da alienação parental, que geralmente o pai ou a mãe que aliena, ou seja, que fala mal do companheiro para os filhos, ele é tão engraçado porque eu estou pegando uma leva de pessoas que estava fazendo isso com os filhos há uns 10 anos atrás, e eu já tendo o casal, já estou vai fazer quase 18 anos nisso, e aí o que eu percebo hoje? Que o pai ou a mãe que mais aliena vai sofrer, vai perceber a consequência disso na vida dele ou dela 10 anos depois. Porque o filho, quando é pequeno, ele só recebe a informação, ele não sabe nem defender porque ele está numa situação nova lá. Mas quando ele vai para a adolescência, aquele pai que alienou, aquele filho começa a querer ficar distante também daquele pai que alienava. Ou daquela mãe que alienava. Só que isso é uma coisa que você... como ela é muito espaçada em termos de tempo, você não consegue aferir tão brevemente quando ele acontece, porque na hora que está na ruptura ou no processo do divórcio, existe um controle ali da situação, né, de como cada um tá em termos de sentimento. Agora, quando você vê o resultado disso a longo prazo, você fala, ai, não vale a pena. E rompe-se vínculos para sempre, né? E muitas mães vão falando assim, ó, ai, Karine, por que eu tenho que falar bem dele se ele fez isso? Se você é uma mãe que pensa isso, olha, vale a pena porque a justiça não vem de você. É uma coisa que o benefício vai ser visto depois de 10 longos anos, assim, que ele vai lá e fala assim, nossa, como minha mãe honrou com o jeito dela e com o caráter dentro de um período difícil. Não percam a próxima live sobre alienação parental. Mas tem uma pergunta aqui que é recorrente, que veio, porque a gente pede para o pessoal de casa mandar a pergunta, e acho que foi uma curiosidade de vários que devam estar nos assistindo. Como que funciona um processo terapêutico de casal? Ai, boa pergunta. Como funciona? Tem casais e casais, cada um é único, então assim... Geralmente a gente pede para que muitas vezes os dois vão juntos no primeiro encontro, ou dependendo do caso, um vai primeiro, depois individualmente vai o outro. E dependendo da queixa, daí a gente vai guiando o casal. Como é que a gente faz? Porque, por exemplo, assim, hoje, os casais, principalmente da nossa geração, eles estão muito mais abertos. Hoje vai o homem e vai a mulher, e eles querem saber, nós estamos com um problema aqui, nessa área, assim. Mas, há 7 anos atrás, a gente via mais as mulheres procurando e o argumento delas era assim, o meu marido não quer. O marido não quer, até porque a nossa cultura é bem sulista aqui, então tinha aquela ideia de preconceito ainda. Agora, como é que isso vai acontecendo? Eu não sei, eu acho que eu nasci para fazer isso na vida, porque eu te diria... de uma forma muito enfeitada como seria fazer uma terapia de casal, porque pra mim é quase que mágico estar lá com duas pessoas muito diferentes, que estão com ideias completamente opostas, e às vezes tudo que eles precisam é criar um espaço para eles se ouvirem
coisa que eles não conseguem, ou quando eles estão às vezes sabendo que tem alguém que está mediando, eles se controlam para não acontecer os vícios da comunicação, porque às vezes o casal tá sozinho, eles acionam, eles discutem e eles têm vícios, e o que a gente quer é trabalhar em cima desses vícios. O que é esses vícios? É ele saiu, ele não quer falar, ele para de falar e fica assim. Ou ela pega, faz uma careta, que a mulher vive com careta, assim, fazendo careta, e ela pega e sai e não termina a conversa. E a ideia é que eles possam fazer isso num ambiente que é seguro, que é tranquilo, que é sigiloso dentro da clínica, e nisso envolve briga sim, na minha frente, mas é aqui que a gente consegue intervir. Fulana, você está percebendo que a tua fala tá desqualificatória para ele? Eu não tô percebendo. Às vezes a pessoa faz, mas ela não tá tendo consciência que aquilo tá acontecendo. Ou, fulano, você tá percebendo que ela tá sozinha? Ela tá precisando de um acolhimento, vamos supor, numa situação onde ela já passou por um divórcio, tem um outro filho lá que veio da relação. Sabe, coisas assim? Então, quando você vai trabalhando em como cada um se sente, aquilo vai desatando nós. E cientificamente, né, uma curiosidade que para nós tudo é número. A gente pensa quantas pessoas casam no registro civil e quantas se separam. Quem se predispõe, quem se dá a oportunidade de passar por esse processo? Existe algum estudo de científico da psicologia que fala qual que é a possibilidade de não terminar o relacionamento? Ou não sei se existe algum estudo, você diz aqui, ou da sua experiência. Quem se permite passar pela terapia de casal? Tem uma autora chamada Yara Canton, e ela fez um estudo, quem é que procura terapia de casal hoje? E eu amei a avaliação que ela fez. Ela falou, os casais ambiciosos emocionalmente. Daí ela explica, o ambicioso não é o ambicioso que a gente conhece, mas o saudável emocionalmente, ele tá mais disposto a buscar, porque uma pessoa que ela é problemática demais, ela não procura terapia. Assim, o que eu quero dizer, assim, vamos supor, eu nunca até hoje recebi um marido que quis fazer terapia porque batia na mulher, porque isso é um caso muito, assim, gritante, e ele não vai para uma sessão de terapia facilmente para admitir que aquilo tá errado, mas quem vai ser daqueles que estão lá, nós estamos com um problema, estamos com um filho pequeno, a sogra se intromete demais, ou nós estamos com problemas, a gente não se comunica, ou sexo que não tá dando certo, ou olha, meu marido tá vendo muita pornografia, você entende? Aí essas demandas, olha, fui traída, né? Aí quem busca, você pode perceber, são pessoas emocionalmente organizadas, porque eles estão em busca de algo. E a chance de ter sucesso aí é muito maior. A chance de ter sucesso é maior. Com certeza, porque saudável da situação. Com certeza que sim, porque eu te digo assim, 100% dos casos funcionam, mentira. Não é assim. Tem casos que você acha que vão dar super certo no final e eles separam, tem casos que estão numa crise interminável e eles se alinham. É muito engraçado. Agora o casal, ele tem um poder de ter controle sobre a própria relação, mas às vezes eles não estão percebendo que eles estão naquele movimento. E o trabalho do terapeuta é sinalizar, vocês viram que vocês estão tendo a mesma repetição de padrão que vocês estão repetindo desde quando casaram, e eles nunca se deram conta. Sim. Eles estão tão dentro, sabe aquela história que não enxerga, o dedo tá tão próximo que eu não enxergo com lucidez, e aí o nosso papel é sinalizar isso ao casal. Nós precisávamos aqui de muito mais tempo para conversar sobre esse assunto. Realmente os assuntos que envolvem a família, eles são muito interessantes, mas a gente já está extrapolando muito o nosso tempo, e para que vocês assistam as outras lives, a gente vai caminhar para o encerramento. Eu gostaria de deixar aqui um espaço para a doutora Deise, se ela quiser mandar algum recado, deixar alguma mensagem. Bom, agradecer novamente a oportunidade, o espaço. É muito bom conversar sobre isso com uma pessoa tão entendida, porque nós trabalhamos juridicamente. Claro que nós temos experiência nesse período todo por conta de atender diversas pessoas, ouvir, né? Nós também fazemos esse papel de ouvir, de orientar, de tentar mediar, conciliar, mas é bom ouvir alguém especializado na área.
dizer que o direito de família é apaixonante e que além de fazer divórcios, de acabar, colocar fim às famílias, nós estamos, na verdade, aqui para promover a família, o bem-estar dos filhos. E se o casamento tiver que acabar, então que ele seja de uma forma um tanto quanto amena, leve, na medida do leve. possível, mais leve, e que as pessoas possam, independentemente do fim do casamento, principalmente em prol dos filhos, se darem bem, serem amigos, pensando sempre nesse fato de que o casamento acaba, mas a família é eterna, a família é para sempre. Obrigada. E eu também. Foi muito gostoso poder ouvir e saber, por exemplo, desse negócio da separação unilateral, que eu não tinha conhecimento. Poder dizer, gente, de experiências de clínica, assim, que como essa questão da justiça restaurativa, ela funciona muito bem, ela consegue ter quase um papel substituto de uma terapia, porque ela trabalha em como cada um se sente de uma forma mediadora. Se você não tem informações, acho que vale a pena, não sei, Sim. pelo contato da Deise. Eu, inclusive, tenho a formação de justiça restaurativa, sou facilitador, mas no fórum tem muitos profissionais. Na verdade, não precisa ser advogado para ser facilitador. Eu soube disso atendendo casais. Mas isso não é uma informação que a gente tem no dia a dia, assim. Porque às vezes a pessoa que está passando por isso, ela está tão envolvida com o problema que ela não tem essa noção do recurso extra que ela pode recorrer, e ela fica com medo de procurar o advogado porque ela acha que o advogado quer ganhar em cima dela. E acha que a justiça é só briga. Exatamente. Nós né? também Então, assim, olha que mediar, enriquecedor esse tempo, né? Sim. Eu gostaria de agradecer novamente quem está nos assistindo aí. Vem muita novidade por aí. Nós temos uma live com a doutora Caroline Boas Velasco e a doutora Eveline Schmidt, que vai ser a próxima sobre alienação parental. E aí, para encerrar as lives, nós vamos ter a doutora Lígia Kopp e a doutora Monique Farber, com um novo assunto relacionado à família. E a gente tem uma surpresa para vocês, que o nosso último evento sobre família vai ser em abril, e a gente vai fazer um evento presencial. E aí vocês que estão nos assistindo vão poder pessoalmente, no local que vai ser, não vai ser aqui no escritório, poder participar pessoalmente. Até a próxima live.